Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, onde nós nos reunimos, nos encontramos para rezar juntos, para meditar juntos, para conversar com o Senhor, para deixar o Senhor falar conosco e deixar que Ele venha mostrar para nós o que Ele deseja fazer em nossas vidas, o que Ele espera de nós como apóstolos, o que Ele espera de nós como servos, discípulos, como seus filhos e filhas amados que desejam realmente, que desejam genuinamente testemunhar, propagar a mensagem do Evangelho. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, continuando nessa propagação do Evangelho e meditando, rezando junto, aprendendo junto com vocês. Que possamos abrir nossos corações e deixar o Senhor vir falar conosco, deixar o Senhor vir tomar conta dos nossos corações e fazer com que Ele, permitir com que Ele faça o que Ele bem entender conosco, faça o que Ele bem quiser com seus sonhos, com seus projetos, seus planos na nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, segunda carta de São Pedro. Caríssimos, esperem com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforcem-se para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha, em paz. Considerem também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, devem precaver-se, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percam a própria firmeza. Antes procurem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Tu fazes voltar ao pó todo mortal, quando dizes, volte ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Sacia-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestem a vossa glória a vossos servos, e a seus filhos revela a tua glória. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diga-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentam? Trazem-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? E eles responderam, de César. E então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui na nona semana do tempo comum, terça-feira, mas hoje também nós estamos celebrando, rememorando o testemunho de São Marcelino e São Pedro. Eles foram mártires do século IV e eles trouxeram em suas vidas algo que nós conseguimos perceber nessas passagens.
Se nós realmente nos entregamos a Deus, meus irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de experimentar de coisas completamente novas. Nós temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo fazer em nós novas coisas, fazer em nós coisas completamente admiráveis, diferentes, coisas que as pessoas não vão conseguir compreender, porque dentro de nós está acontecendo uma mudança completa, uma mudança profunda em nossas vidas. E aí nós temos na primeira carta de São Pedro justamente essa palavra que vai nos fazer lembrar, inclusive, um pouco da vida de São Marcelino e São Pedro, quando você se entrega inteiramente, né? Quando nós nos entregamos, quando os santos se entregavam. Esperem com anseio a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo vão se fundir. Percebam, meus irmãos e irmãs, a todo instante o testemunho, a todo instante a propagação do Evangelho é sobre crer inteiramente em Jesus Cristo, é sobre confiar na sua misericórdia, confiar no seu poder, confiar no seu santo nome, é sobre confiar que Ele é o verdadeiro Messias e Ele veio para nos libertar e nos salvar, e é sobre confiar também na sua volta, na sua vinda. Esperem com anseio a vinda do dia de Deus. E suportem tudo que tiver de suportar enquanto vocês estão aqui esperando. Suportem tudo que tiver de suportar enquanto nós estamos aqui aguardando o dia da vida de Deus. Isso é muito forte, meus irmãos e irmãs, porque nos primeiros cristãos, e será mais forte ainda, nos primeiros cristãos, o testemunho é: eu vou suportar tudo que tiver de suportar para aguardar a vinda do meu Deus. Eu vou suportar tudo que tiver de suportar e eu não vou recusar minha fé. Eu não vou mentir para Deus. Eu não vou negar o Senhor. Eu vou realmente aceitar a fé que eu professo e eu vou defendê-la até o fim, mesmo que isso me custe a vida. Porque Jesus, meus irmãos e irmãs, Jesus disse que aquele que entregar a sua própria vida por causa dele, este vai ganhar a vida. Aquele que morrer por causa dele, esse vai ganhar a vida eterna. E é sobre isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos ter em mente com frequência. E nós esquecemos. Nós estamos tão preocupados com as coisas simples. Nós estamos tão preocupados com coisas bestas, coisas ínfimas, que nós esquecemos como era a vida dos primeiros cristãos. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram decapitados, eles eram mortos das formas mais cruéis possíveis, lançados aos leões, crucificados de cabeça para baixo, como São Pedro, crucificado em forma de X, como Santo André, lançado, apedrejado, mortos, de tal maneira que, independente do que acontecia, eles não se incomodavam, porque eles tinham fé de que Deus, acima de tudo e de todos, é verdadeiro. Deus, acima de tudo e de todos, manifestou o seu poder em Jesus Cristo. Deus, acima de tudo e de todos, enviou para nós o Salvador. E eles confiavam inteiramente nesse testemunho. Eles confiavam inteiramente nessa verdade. E nós precisamos confiar também e parar. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos e irmãs, parar de ficar sofrendo com coisas bestas, discussões idiotas, coisas que não acrescentam em nada. Nós imediatamente, existem por aí, infelizmente, cristãos que parecem que são feitos de cristal. Não pode dizer um ai que já tá com cara feia. Não pode falar nada que a pessoa já se ofende. Mas naquele momento, meus irmãos e irmãs, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles aceitavam ser discípulos porque eles aceitavam ser ensinados. Eles aceitavam ser discípulos porque eles aceitavam ser corrigidos. Eles aceitavam ser discípulos porque eles entendiam que havia um mestre, que existe um mestre que é muito maior do que eles. E você está aí sem querer ser ensinado, como se você soubesse tudo. Você está aí sem querer ser ensinada, moldada, transformada, como se você fosse Deus. E você não é, nós não somos. Nós somos povo de Deus, chamados a ser apóstolos e discípulos, ensinados por Jesus, e não o contrário. Aí nós voltamos em São Marcelino e São Pedro, que entenderam tudo isso e se fizeram discípulos, se fizeram apóstolos. Eles que foram pais da igreja, né? Fizeram parte da quantidade de padres que mudaram muito a relação de Deus
com o mundo, neste caso, porque através deles, com o testemunho deles, muita coisa foi feita. Com o testemunho deles, hoje nós temos mais 2 santos na nossa lista. Se você lembrar, o nome deles é citado entre os mártires, lá na primeira oração eucarística, nas missas solenes. Marcelino e Pedro, Batista e Barnabé, Inácio, Alexandre, e por aí vai. Tantos e tantos que foram realmente testemunhas nesse mundo, justamente para que pudéssemos hoje relembrar que se nós não formos santos, nós não vamos alcançar o novo céu e a nova terra que São Pedro está anunciando. Você quer muito o novo céu, você quer muito essa nova terra, você quer muito esse lugar onde vai habitar toda a justiça, mas você não quer lutar para conseguir ser santo o suficiente e alcançar esse céu e essa terra. O que você está fazendo então, meu irmão, minha irmã? Aqueles homens aceitaram ser torturados, aqueles homens não murmuraram, aqueles homens não reclamaram, disseram que eles seriam mortos. Louvado seja Deus, porque encontraremos o nosso Senhor pessoalmente no céu. Aleluia! Assim como São Paulo, assim como outros apóstolos, eles morreram para este mundo e já estavam aguardando o dia da vinda do Senhor, o dia que o Senhor iria buscá-los. E aí olha o que São Pedro fala para nós: vivendo com essa esperança de alcançar o novo céu e a nova terra, vocês precisam se esforçar para que Deus encontre vocês com uma vida pura, perfeita, santa, sem mancha, em paz. Ele está falando que todas as vezes que você deitar à noite, meu irmão, minha irmã, não pode haver peso na sua consciência. Você precisa estar limpo, em estado de graça constante. É por isso que a confissão é importante. É por isso que se esforçar pela santidade é importante. Porque no fim das contas, se nós não nos esforçarmos, vamos ter que passar pelo sofrimento ou do purgatório, ou até mesmo ser lançados diretamente no inferno. Me diz, o quanto isso faz sentido para você? Viver uma vida fútil, viver uma vida que não acrescenta em nada, viver uma vida que só perde tempo com coisas que não acrescentam em nada. O quanto isso faz sentido para você? E o quanto você está deixando de procurar o teu Senhor? O quanto você está deixando de buscar a tua verdadeira vida, que é a vida em Cristo? Aqueles homens não deixaram Cristo. Eles morreram por Ele. Eles aceitaram morrer por Ele. E aí São Pedro vem justamente para falar conosco sobre isso e nos avisar: vocês, portanto, bem-amados filhos de Deus, sabendo de tudo isso com antecedência, vocês precisam se precaver, vocês precisam ter cuidado para não pecar, vocês precisam caminhar com procedência firme, perfeita e santa, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, levado pelo engano dessas pessoas desse mundo, levado pelas tentações que te chamam nesse mundo, vocês acabem perdendo a própria firmeza na fé. Não se permitam perder a firmeza na fé, mas ao contrário, vivendo na fé, testemunhem com as suas vidas. Antes, procurem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, meus irmãos e irmãs, percebam, São Pedro está dizendo: procurem crescer na graça, procurem crescer na boa forma, procurem crescer na boa vida aos olhos de Deus. E procurem crescer em conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, lendo os evangelhos, lendo o que está na Bíblia, procurando saber mais de Jesus, entendendo tudo aquilo que os santos falam, entendendo tudo aquilo que a igreja nos ensina. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos saber quem é o nosso Senhor e Salvador. Para poder falar dele, testemunhar ele entre as nações, nós precisamos disso. Não à toa, este mundo vai exigir de nós que nós façamos coisas que são necessárias nesse mundo. Você precisa se sustentar, você precisa respirar, você precisa realmente dormir, descansar, ok? Você precisa de fato de formas com que você possa sobreviver nesse mundo. Mas isso não significa que você precisa desprezar Deus, meus irmãos e irmãs. Não à toa, Jesus fala no evangelho de hoje: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcelino e Pedro testemunharam com fé, foram firmes na fé, fazendo o que tinham de fazer nesse mundo, sendo justos nesse mundo, mas com os olhos voltados para o alto, com os olhos voltados para Deus, com os olhos voltados para aquele que é muito maior, para aquele que é santo, para aquele que é a verdadeira recompensa, o céu, o novo céu, a nova terra. Eles olhavam para o alto e olha o que Jesus vem nos dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
para o mundo, nós vamos dar o que é do mundo, dar impostos se for necessário, ok. Nós vamos comprar, nós vamos vender, nós vamos trabalhar, nós vamos dormir, nós vamos levantar diariamente, constantemente, nós vamos cuidar da casa, nós vamos para a igreja, nós vamos fazer o que tiver de fazer para resolver nossas situações nesse mundo, mas assim como tantos por aí, assim como muitos santos por aí, assim como muitos santos ao longo da história, nós somos convidados a dar a Deus o que é de Deus. Mesmo que este mundo exija muito de nós, nós somos chamados a vivenciar no dia a dia uma vida pura, perfeita e santa, sem mancha, em paz, como diz São Pedro, dando a Deus o que é de Deus, como diz Jesus. Nós precisamos nos esforçar, meus irmãos e irmãs, para fazer com que, de fato, a vida santa esteja em nós. Nós precisamos fazer de tudo para que, de fato, nós possamos, a todo instante, estar puros de coração. Nós precisamos estar, de fato, com consciência limpa, a alma verdadeiramente limpa. Porque, no fim das contas, como diz o Evangelho de hoje, Jesus é verdadeiro. E ele não olha a aparência dos homens, ele olha o coração, ele olha o que está dentro, ele olha a verdade, porque Jesus é a verdade. E isso precisa estar conosco, meus irmãos e irmãs, a todo instante. Não, o Senhor está me vendo, o Senhor está comigo, o Senhor está me acompanhando, eu não posso pecar, eu preciso me esforçar para ser santo, eu preciso me esforçar para ser santo, eu preciso me esforçar para estar com Jesus, eu preciso me esforçar para dar bom testemunho, eu preciso me esforçar para permanecer com a vida sem mancha, em paz. Uma vida que não tem pecado, uma vida pacífica, meus irmãos e irmãs, que não é assombrado pelo peso da culpa na consciência. E é isso que nós precisamos carregar, é essa verdade que nós precisamos ter em nós. E para terminar essa meditação, meus irmãos e irmãs, lá no Salmo de hoje, Salmo 89 e 90, nós temos então o Senhor falando para nós, ou melhor, o salmista falando para o Senhor. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Em Ti nós encontramos refúgio, em Ti nós encontramos nossa esperança, em Ti nós encontramos a verdade, em Ti nós encontramos o caminho que leva à vida eterna. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que Marcelino e Pedro acreditavam plenamente nisso. Eles confiavam inteiramente nisso. E aí o Salmo vem falar conosco, já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem. Desde sempre e para sempre, Tu és Deus. É o louvor. Tu és Deus antes do tempo. Tu és Deus durante o tempo. Tu és Deus através do tempo. Tu és Deus depois do tempo. Tu és eterno. Tu já existia, existe e existirá. Tu és eterno. Tu és Deus. Tu fazes voltar ao pó todo mortal. É como se a palavra estivesse dizendo para nós: Senhor, Tu tens poder para fazer o possível e o impossível. Tu tens poder para criar e para destruir. Tu tens poder para dar vida e para tirar a vida de nós. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. 1000 anos para Ti, Senhor. E aqui, meus irmãos e irmãs, tem algo nesse salmo que me chamou muita atenção quando nós meditamos, quando nós lemos a primeira vez, justamente porque me fez pensar também em São Marcelino e São Pedro, mas é algo para a nossa vida, é algo para todos nós. Pode durar 70 anos uma vida nessa terra. Os mais fortes talvez cheguem aos 80 anos. Mas, meus irmãos e irmãs, olha o que o Salmo vai dizer. A maior parte da nossa vida é ilusão e sofrimento. A maior parte da nossa vida passa depressa. A maior parte da nossa vida é perdida com coisas que não acrescentam em nada. A maior parte da nossa vida é perdida com coisas que simplesmente nos levam para longe de Deus. E nós precisamos parar definitivamente. Nós precisamos lembrar constantemente que a maior parte das coisas que tem nesse mundo são pura ilusão e sofrimento. Não acrescentam em nada. Não acrescentam em absolutamente nada. Nós precisamos agora aprender a nos saciar com o amor de Deus. Aprender a exultar de alegria todo dia no amor de Deus. Aprender a realmente ser servos do nosso Senhor majestoso. Aprender a realmente levar a boa obra do Senhor. Aprender a ser verdadeiramente seus filhos, que revelam a sua glória. Nós precisamos fazer o que o Salmo nos pede. Nós precisamos fazer o que Jesus nos pede nesse Evangelho. Nós precisamos seguir o exemplo de São Marcelino e São Pedro. E deixar que a glória do Senhor seja revelada em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José.
Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Marcelino e São Pedro, permaneçam em nossos corações e sejamos cada vez mais levados a buscar a santidade, o novo céu e a nova terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.